Lando Norris sentindo a pressão nos sábados, vamos falar sobre isso e McLaren no geral agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos um vídeo só sobre McLaren, mas você pode adquirir a sua camiseta de todas as equipes e pilotos lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, 100% algodão não encolhe, um diferencial gigantesco, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Gaming várias promoções rolando também, entra lá para você não perder os melhores descontos, entra pelo nosso link que você ajuda o canal. Vídeo papaya, McLarenzista, se é que existe esse termo para vocês. Vamos começar falando sobre a situação da McLaren em termos de carro, de como está o desenvolvimento desse carro. André Stella afirmou que não tem uma grande diferença para os rivais e precisam se concentrar antes de tudo em vencê-los. E aí você pode dizer que essa é aquela fala padrão da equipe que tem o melhor carro e que sabe que tem o melhor carro, né? Ela sabe disso e quer trazer algum tipo de emoção, né? De não tá tendo disputa e tal. Só que na verdade essa fala do André Stella está demonstrando um certo medo da McLaren, porque sim, a McLaren está à frente, mas não tanto quanto eles gostariam, e nós temos visto essa diferença diminuir ao longo da temporada, mesmo estando no início, porque nós já tivemos intervenção da FIA, e intervenção que já mudou por 2 vezes, por exemplo, a questão da asa traseira, e tá pegando, pelo visto, no pé da McLaren. A McLaren tá sentindo o efeito disso e tá começando a ver que as coisas não estão necessariamente indo pelo caminho que eles gostariam. Eu vou deixar algumas matérias aí que exemplificam isso para vocês. O Zac Brown fala que se você olhar bem as últimas provas, você vai ver que tinha ali cerca de 4 equipes num período de 5 segundos durante a corrida sem safety car nem nada, pisando fundo mesmo. Ou seja, tá todo mundo muito próximo. E ele fala ainda que apenas um upgrade bem feito das equipes, das rivais diretas, pode já mudar o jogo na temporada. E eu concordo com ele de certa forma, a gente vai entrar nisso. Ele cita justamente a McLaren no ano passado, falando que no ano passado eles colocaram alguns upgrades muito fortes no carro e com isso tiraram toda aquela vantagem que a Red Bull tinha e foram rumo ao título mundial de construtores e brigar pelo título de pilotos. Então o Zac Brown utiliza até mesmo a própria equipe dele para mostrar como pode sim mudar tudo no dinamismo da Fórmula 1 com o escalonamento de desenvolvimento, que nós sabemos que existe também e ajuda muito nesse reequilíbrio de forças, e também no fato de que é o último ano de regulamento e possivelmente todo mundo vai ficar ali num teto, né? Todo mundo vai chegar num teto de desenvolvimento. Eu concordo sim com o Zac Brown e com o Stella, eu acredito que está todo mundo muito próximo e que a McLaren é a equipe que nesse momento tem a vantagem, mas já não é uma vantagem tão grande quanto a gente imaginava na Austrália. E aí, claro, mais uma vez eu cito, tivemos intervenção da FIA, o que pode sim estar influenciando essa brincadeira em termos de desenvolvimento. Aí a grande pergunta passa a ser qual é o ponto fraco dessa McLaren. E o ponto fraco pode estar relacionado sim à temperatura. A McLaren tem andado muito melhor que os seus rivais em condições mais quentes. Parece que é um carro que se dá melhor com a pista mais quente. Quando você tem a pista mais fria, todo mundo encosta na McLaren. Inclusive, nós vimos isso na Arábia Saudita, você deve se lembrar do treino livre 3 que eu citei para vocês, né, que eu até falei, cara, assustador o que a McLaren fez aqui, e não foi somente eu que fiquei assustado, mas o mundo da Fórmula 1 ficou assustado porque nós temos inclusive falas aqui do Christian Horner, citando o seguinte, só há 2 explicações para o que nós vimos no treino livre 3 e no qualifying. Ou eles estão usando menos combustível na terceira sessão de treinos, ou estão perdendo muito menos tempo do que todos os outros nas temperaturas mais altas. Então o Christian Horner já coloca aqui pra gente o seguinte, pelo visto, as rivais estão entendendo que a McLaren funciona muito bem nas temperaturas elevadas, mas quando a pista esfria, existe uma chance real de brigar contra os papaias. Então no treino livre 3, ou eles blefaram, talvez tirando ali um pouco de combustível, algo assim, ou eles realmente estavam muito mais rápidos que todo mundo. E aí quando a pista ficou com a temperatura mais baixa, porque anoiteceu, aí naturalmente as outras chegaram. O Helmut Marko está sugerindo mesmo um blefe, só que um blefe nesse sentido talvez não tenha tanto impacto, porque no treino livre 3 não é o tipo de coisa que você vai levar tanto em consideração para a corrida. E aí vem uma segunda parte no que poderia ser essa grande fraqueza da McLaren. A McLaren fica tentando esconder as suas inovações. Os mecânicos estão sempre tampando o carro, ficando à frente quando a câmera chega e tudo mais.
A McLaren, ela parece tranquila, mas quando vai mostrar uma parte específica do carro, quando a câmera está próxima, ela tenta esconder. Ou seja, existe alguma coisa ali que é o grande diferencial dela, e mesmo tendo esse grande diferencial, as outras equipes estão chegando. Talvez seja o diferencial da temperatura, aquilo que faz a diferença, a peça que faz a diferença quando a pista fica mais quente, e aí eles perdem menos tempo do que os demais. É uma possibilidade. Quando você olha a diferença do TL3 para o Qualifying, você vê que a McLaren ganhou cerca de 2 décimos do TL3 para o Qualifying, enquanto a Red Bull, por exemplo, ganhou o segundo. A Mercedes ganhou 7 décimos. Então, ou a McLaren blefou muito bem no TL3, o que não faria tanto sentido, ou então ela realmente funciona muito melhor nas temperaturas mais altas, e essa pecinha escondida da McLaren pode ser sim o fator crucial disso tudo. Então, em suma, o que nós temos aqui é o quê? A própria McLaren sabe que está à frente, mas por muito pouco, e as rivais estão entendendo que existem fraquezas nesse carro sim. E aí a guerra de desenvolvimento continua. A Red Bull, a Mercedes, a Ferrari têm mais tempo de desenvolvimento no túnel de vento para poder trazer upgrades, e em Imola nós provavelmente teremos mais um round dessa guerra. Em Miami talvez um ou outro já tenha atualizações, e aí a McLaren vai tentar reduzir o efeito das suas fraquezas, enquanto as outras vão tentar, obviamente, melhorar os seus carros. A Red Bull deu um passo importante no último Grande Prêmio, nós vimos isso. Só que não somente de carro nós podemos falar aqui de McLaren, nós temos também um problema com o piloto da McLaren, o Lando Norris. Norris admitiu que tem cometido muitos erros nos sábados, e ele fala que está muito feliz com a performance no domingo e que até por vezes fica até mais divertida a corrida para ele. Só que o resultado final do domingo está sendo muito influenciado pelas perdas de posições no sábado, como foi agora na Arábia Saudita. Então o Lando fala que ele precisa melhorar nos sábados para poder voltar a brigar pelas vitórias no domingo, porque sabe que Piastri e Verstappen nesse momento estão tirando um maior proveito da situação de qualifying. A questão é, tá na cara que o Lando Norris está sentindo a pressão. Isso está sendo praticamente um consenso entre fãs, jornalistas, então há uma pressão ali, obviamente. O Piastri, como é dito há muito mais tempo, ele é mais frio, ele é um piloto que sente menos a pressão e corrige mais rapidamente os seus erros. O Lando Norris parece que é mais emocional e um emocional que afeta a performance dele. Então, nesse caso, o que nós temos é um Norris que precisa sim melhorar no sábado, ele precisa sim voltar a ter um mínimo de controle da sua vida no sábado para poder disputar no domingo. Caso contrário, vai ser um campeonato que ele não vai disputar. E vai ficar feio para ele. Vai ficar muito feio, porque as críticas estão aí. Os fãs do Norris falam, poxa, por que tanta gente critica ele? Porque ano passado ele errou muito, porque ano passado ele perdeu muitas oportunidades e porque ele diminuiu seus rivais que estavam sendo melhores do que ele. E nesse ano, ele está começando a sentir a pressão do seu companheiro de equipe andando muito bem. Então é bom que ele saiba que o problema está no sábado. Legal, ele identificou o problema. Agora precisa trabalhar nisso. Eu torço para que o Norris se recupere porque nós podemos ter sim uma temporada bem legal com 3 pilotos disputando ali, seria ótimo. Mas obviamente a análise tem que ser feita em cima daquilo que ele apresenta e não daquilo que eu acho que ele pode fazer. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!